E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai falar sobre lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo e é um tipo de lançamento, certo? Muitos livros tratam como lançamento de projéteis, né? O que seria esse lançamento oblíquo? Bom, você lembra daquele lançamentozinho horizontal em que você não tinha uma velocidade inicial em y. Você lembra muito bem disso aí, nossa aula passada, né? O que acontece agora? Você vai ter uma velocidade inicial em y, simplesmente isso, né? Você vai ter uma velocidade inicial em y. Então é como se você tivesse aqui o seu planinho cartesiano, aqui em x e aqui em y, bem tranquilo. E a maneira mais usual de você representar um lançamento oblíquo seria você pegar aqui uma partículazinha lá em 0, 0, esse é o seu referencial mais tranquilo aqui, o seu referencial canônico aqui, você vai fazer um lançamento oblíquo, que seria com uma velocidade que essa velocidade terá uma componente em x e uma componente em y. Essa velocidade V0 aqui, essa velocidade V0, ela vai ter uma componentezinha em x e uma componentezinha em y. Essa componentezinha em x a gente vai dar o nome de V0x, que seria a componente horizontal que não vai se alterar, certo? Não vai se alterar. Por que não vai se alterar? Porque eu não tenho gravidade atuando nessa direção, certo? Nessa direção em x. Mas em y vai ter uma gravidadezinha alterando essa velocidade em y, certo? Afinal de contas, essa partícula, esse lançamento está ocorrendo num campo gravitacional apontado para baixo, já está contrário a y ali, beleza? Já é negativo. Se eu botar o módulo SG em algum lugar, vai ser negativo, né? Porque a gente orientou o y como positivo ali, certo? Me perdoe, me perdoe. O que acontece agora? Você vai perceber assim, o que acontece nesse movimento. Bom, pela independência aqui dos movimentos, você vai ter em x um MRU, né? Você já está careca de saber que em x você tem um MRU. Em y, em que você vai ter aqui para cima e para baixo, né? Você vai ter um movimento para cima e depois para baixo, afinal de contas vai subir e depois vai descer, com certeza, né? Você vai ter um MRUV, porque a sua gravidade ela é constante, né? Teoricamente ela é constante em qualquer altura aqui, né? Mas a gente considera ela como constante, beleza, sem problema, a gente consegue trabalhar dessa forma bem tranquila. Então, galera, a análise dos movimentos é essa aí. MRU para o seu eixo X e MRUV para o seu eixo Y, beleza? É mais ou menos essa parada aí, e você utiliza essa ideia para você calcular coisas, né? Mesma coisa do lançamento horizontal, você começa a calcular coisas aqui, né? O que é importante você calcular? Cara, eu não sei qual vai ser a forma aqui da minha trajetória, certo? Eu vou supor que eu não sei, mas eu vou imaginar que vai ser algo mais ou menos assim, né? Vai chegar um momento que vai cair aqui, né? Eu consigo imaginar isso aqui. Eu consigo prever que vai existir um ponto aqui de altura máxima, né? Então uma coisa já interessante da gente calcular seria essa altura máxima. A gente vai ter uma altura máxima aqui. Beleza, interessante a gente calcular essa altura máxima. Vai ter um alcance, né? Vai ter um alcance aqui também. É importante a gente calcular esse alcance. Esse alcance também é interessante, certo? Esse tempo no ar que eu tenho, esse tempo total, eu vou ter um tempo de subida e um tempo de descida. Existe aqui uma certa simetria, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, porque não faz sentido a gente imaginar que vai ser diferente, né? Ou faz sentido de alguma maneira a gente imaginar que vai ser diferente? Acho que não, né? Assim, a gente pode perceber esse tipo de coisa, a gente pode provar esse tipo de coisa, enfim, esse tipo de coisa é importante você perceber, né? A simetria que você tem no seu gráfico é interessante sim você perceber, tranquilo? E aí, preparados? Aí, vamos começar a calcular coisas aqui, né? O que você precisa saber? Como é o lançamento oblíquo, geralmente a questão ela vai te fornecer um ângulo aqui, certo? Esse ângulo é importante, Esse ângulo ali, a gente vai tratá-lo como um ângulo alfa,
né? Esse ângulo aqui é um ângulo alfa, que seria o seu ângulo de inclinação, né? A gente primeiro, antes de tudo aqui, vai analisar vetorialmente como que é a história desse V, né? Então aqui eu vou ter um Y, aqui eu vou ter um X, beleza? E esse V inicial, ele está dessa forma, né? Aqui eu tenho um V, zero, né? Velocidade inicial em zero ali. E aí, esse ângulo, ele está fazendo um alfa, né? Com relação aqui à horizontal, e eu preciso de alguma maneira achar V0x e V0y. Eu preciso fazer uma decomposição vetorial aqui do meu V0. E vetores é uma coisa que a gente estuda em matemática, certo? A gente não estuda em física vetores, né? A gente aplica os vetores em física, mas em matemática que a gente estuda vetores, certo? Vetores é uma coisa matemática. Você vai decompor esses vetores aqui em x, fazer uma projeção em x daquele vetor e uma projeção em y daquele vetor ali, v0, certo? Então você tem que v0 é igual a v0x, mentira, vou fazer ao contrário porque fica bem melhor, certo? Você vai falar que v0x é igual a v0 vezes o seu cosseno de alfa, ou vezes o cosseno de alfa. E você tem que v0y é igual a v0 vezes o seno de alfa, beleza? Você descobre essas duas relações aqui interessantes, e aí o problema vai te dar alfa e você vai ter que descobrir os valores de v0x e v0y. Perceba que é tudo vetores, né? Existe um vetor v0x, né? Existe um vetor v0y. Aqui não é vetorial, né? Aqui não é vetorial, a menos que eu coloque aqui a direção direitinho aqui de x e y. Por quê? V0 é um vetor orientado daquela forma que vocês estão vendo ali. Tem uma inclinação alfa com relação horizontal. V0x não. V0x não está inclinado. Ele está justamente a direção horizontal, né? Então não tem como eu chegar para vocês e simplesmente colocar aqui um vetor nos dois. Não vai fazer o menor sentido. Aqui a gente está falando de módulo. A gente está falando de módulo. Quando a gente pega um vetor e não coloca a setinha em cima, geralmente a gente está falando só de módulo. E é o módulo que interessa. Você já sabe qual é a direção, qual é o sentido. Então colocar o vetor aqui não tem muita necessidade. Vocês colocam só um módulo que é justamente o que interessa, né, pra gente. Agora sempre a gente tem que pensar em qual direção e qual sentido que ele está apontado para a gente colocar aquele mais e aquele menos ali, conforme a gente vai ter ali uma equação horária, e você tem que variar esses tipos de sinais que assim, sempre você tem que pensar nisso, né? Você já deve ter percebido em alguns exercícios aí, com certeza. Vamos lá. Com relação a essa altura máxima, que a gente pode pensar nessa altura máxima, olha só. Essa altura máxima ela é atingida de modo que a sua velocidade em y ela deixe de variar, né? Por quê? Passa a ser zero, certo? A sua posição, a sua variação de posição em y deixa de existir. Eu não estou mais variando y, eu estou variando y, né? Eu estou caminhando em y. No momento que eu paro, que eu cesso a minha variação de posição em y, significa que a minha velocidade é zero, porque a velocidade tem tudo a ver com a variação de posição, né? Dado o intervalo de tempo, você percebe isso aí. Beleza? Se você traz isso para um ponto instantâneo, pô, melhor ainda, né? A sua velocidade é zero ali instantaneamente, certo? Só existe aquele ponto naquele exato momento em que a sua velocidade ela é zero, certo? E justamente é a derivada aqui, né? A sua derivada aqui é zero. A derivada aqui é zero, naquele ponto ali. Beleza? Mas como a gente não está falando de tempo, né? Então não faz muito sentido aqui, mas faz sentido, né? Mas vamos deixar quieto essa parada. Você vai ter justamente aquele V0 ali naquele ponto ali, naquele vértice daquela suposta parábola. A gente sabe que vai ser uma parábola, né? Mas a gente ainda vai saber ao certo se é uma parábola. Provar isso aí, o lugar geométrico desses pontos aí no plano. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode falar que a equação do MRU em Y ali, ela pode ser dada da seguinte forma: você tem um tempo de subida e uma velocidade em que você atinge aquela velocidade, aquela altura máxima, né? É bem tranquilo essa parada, né? É bem tranquilo aqui. Vem comigo, olha só. Eu tenho que a velocidade em y em função do tempo vai ser igual ao v0y, que a gente tem ali, querendo ou não, né? Mais AT, né? Mais AT. Beleza, tranquilo. E agora a gente vai substituir aqui alguma coisa ou outra aqui. A gente tem que... O meu V0y, que eu estou querendo descobrir, é o tempo de subida. No tempo de subida, qual a minha velocidade em y ali? Como é um tempo de subida do ponto inicial até a altura máxima, eu vou saber que o meu tempo final, a minha velocidade em y aqui vai ser zero.
né? Minha velocidade em y vai ser 0 quando eu chegar naquele tempo de subida. A minha velocidade 0 em y seria v0y mesmo. Eu vou botar tudo em v0 e alfa, né? Porque fica fazendo mais sentido. O meu v0y é v0 seno alfa. Geralmente a questão dá o v0 e dá o alfa, né? Você já deve perceber isso aí. O meu a ele é contrário a v, né? Então realmente vai ter que ter um sentido contrário aqui a v, não tem como, né? V é menos g, olha aí eu fazendo aqui a equação da posição aqui, né? Tranquilo, menos g, vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo de subida, é o tempo de subida. Percebam que faz sentido, né? O tempo de subida aqui. E aí a gente conclui, né? Que o tempo de subida vai ser igual a v0 seno alfa sobre o g. Né? Se minha gravidade é muito alta, meu tempo de subida é muito baixo, né? Eu já chego, a gravidade é muito alta. Se minha gravidade é muito baixa, então eu vou demorar para chegar e tal, o meu tempo de subida, então a gravidade atua muito pouco, né? Vamos dizer assim. A velocidade também, ela... Se eu tiver um lançamento vertical, né, perceba que o meu seno de alfa vai dar 1 e vai ser exatamente aquilo que a gente encontrou no lançamento vertical quando h é igual a 0, né, v0 sobre g, beleza. Se eu tiver alfa igual a 0 no lançamento horizontal, né, no horizonte mesmo, né, a gente não vai ter nenhum tempo de subida. O tempo de subida vai ser 0 porque não vai subir nada, perceba isso aí. Então, quanto maior o alfa, maior o tempo de subida, né, perceba isso aí, de alguma maneira a gente consegue raciocinar desse jeito, né? Tendo o mesmo V0 e o mesmo G, né? Mesmo V0 e o mesmo G. Outro ponto aí, sei lá, acho que é só isso, né? V0, né? Se você tem V0 muito grande, você vai ter um tempo de subida muito grande, que eu vou alcançar mais alta ali a minha parábola, né? Vamos dizer assim, tranquilo. Olha só, vamos seguir nessa ideia para calcular a altura máxima, porque você sabe a equação horária da posição em função do tempo aqui para y, né? Você sabe que y de t, já que é um mRUV, né? É y0 mais v0y t mais a sobre 2 t ao quadrado. Isso aqui é a equação ordinária aqui, né? Y de t vai ser justamente o h máximo, né? O h máximo que eu estou querendo descobrir. O h máximo que eu estou querendo descobrir, o y0 vai ser 0 mesmo, né? O v0y eu já tenho, é v0 seno alfa vezes o tempo. O h máximo aqui é quando o y eu estou no tempo de subida, y do tempo de subida, certo? Faz sentido essa parada, né? Quando eu chego no meu tempo de subida, eu vou encontrar minha altura máxima. Então, y de t subida é igual a h máximo, que é igual a v0 seno alfa, vezes o tempo, que é o tempo de subida, né? O tempo de subida aqui é V0 seno alfa sobre G. V0 seno alfa sobre G, beleza? Menos A sobre 2 é G sobre 2, vezes o tempo de subida ao quadrado é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, isso tudo sobre g ao quadrado, né? Perceba isso aí, eu consigo dar aquela simplificadela aqui bem tranquilo, e aí a gente chega numa conclusão bem interessante aqui, que o seu h máximo vai ser igual a quanto? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2g, né? 2g. Beleza? A gente chega nessa conclusãozinha bem interessante aqui para achar o seu h máximo. E quem é V0 seno alfa? V0 seno é o V0y, né? Então isso aqui seria o meu V0y ao quadrado, né? Beleza? Sobre 2g, né? Sobre 2g aqui eu só estou colocando esse camarada daqui de cima aqui para você perceber que esse camarada aqui é o V0y ao quadrado sobre 2g. É interessante aí a nossa ideia, né? Nossa ideia aí é bastante interessante para você perceber. E aí, olha só, o que você pode imaginar também? Que esse V0y ele vai subir e depois ele vai chegar a zero e depois ele vai descer, né? Vai chegar até menos V0y, também é uma opção para você calcular o tempo total aí necessário, né? Existe essa ideia que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Com uma certa simetria, faz sentido isso, né? É o tempo de descida aqui, né? É o tempo de descida. Como que a gente pode avaliar esse tipo de coisa, né? Você pode perceber que se no x você tem um x de t, vou fazer contra a caneta aqui. Se no x eu tenho um x de t
igual a V0x vezes o meu tempo, e no meu y eu vou ter o meu V0y t menos g sobre 2t ao quadrado, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar, como a gente fez no lançamento horizontal, a gente pode isolar o t nessa equação. A gente consegue isolar o t e joga embaixo, né, para você saber o lugar geométrico ali em função de x e y. Aí você vai descobrir que aquilo ali é uma parábola, aquilo ali sem problema, né? O que você não pode fazer, uma coisa que eu sempre friso, os alunos geralmente eles se confundem, né? Você não pode concluir daqui direto, que y de t igual a 0y menos g sobre 2t ao quadrado, você não pode concluir dali que o seu gráfico vai ser uma parábola. Por quê? Isso aqui é y em função de x. Vai ser uma parábola, perfeito, porque x e t aqui são diretamente proporcionais, sem problema. Mas você não pode cair nessa ideia de cara, entendeu? Você, o que tem que fazer? Pegar o t, que você tem aqui nessa primeira equação, t, e você, de alguma maneira, você vai isolar o seu t e jogar na segunda equação. Você tem que t igual a x de t sobre V0x. O que você vai fazer com esse t? Você vai pegar esse t e você vai substituir aqui. Você vai pegar esse t e você vai substituir aqui. De modo que você vai ter simplesmente y em função de x. Y em função de x, sem problema. Repete aqui para mim. Y vai ser igual, tirei a dependência de t, é igual a V0y vezes o tempo. Quem é o tempo? É x sobre V0x. Menos g sobre 2. Quem é g sobre 2? Está ali, g sobre 2. T ao quadrado. Quem é t ao quadrado? X ao quadrado sobre V0x ao quadrado. Tranquilo? E aí o que a gente pode fazer aqui? Deixar o negócio mais apresentável, né? Posso deixar o negócio um pouco menos ridículo aqui, né? Pô, fala sério, né? Eu posso melhorar isso aqui, não posso? Y vai ser igual. Quem é V0y sobre V0x? E aí você vai fazer aqui V0y sobre V0x, isso aqui vai dar quanto? Vai dar tangente de alfa, né? Perceba aqui na nossa decomposição, certo? V0y sobre V0x vai dar a nossa tangente de alfa. Então, é tangente de alfa vezes x. Tangente de alfa vezes x aqui. Menos. E aí eu tenho g sobre 2V0x ao quadrado, e V0x vai ser V0 cosseno alfa, né? Então vai ser 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, vezes o nosso x ao quadrado. Galera, isso aqui é a equação da sua parábola, que é aquela ali que a gente tentou desenhar. Perceba isso aqui, tranquilo? Essa aqui é a parábola conforme você sempre sonhou, tranquilo? Se você coloca y igual a zero, você vai encontrar duas soluções, x igual a zero, e a outra opção seria o seu alcance, certo? Seria o seu alcance ali. É bem interessante esse tipo de análise, né? É bem importante, né, você perceber isso aí acontecendo. Perceba, vamos calcular aqui o nosso alcance por meio dessa equação. É uma opção, né? A gente pode fazer dessa forma. Se você coloca y igual a zero, vem aqui comigo. Coloca y igual a zero. Você é obrigado a achar duas soluções, né? Perceba ali pela sua parábola que você tem duas soluções, são duas raízes, né? Você igualando y igual a zero, você está encontrando as raízes dessa parábola. Com cavidade voltada para baixo, né? Perceba aqui que você tem menos g sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado, né? Isso aqui é menos ax ao quadrado. Isso aqui vai ser ax ao quadrado se a é negativo, né? Você vai ter uma concavidade para baixo aqui, com certeza, né? Olha só que interessante como você consegue descobrir. Repito, essa equação é aquela ali daquele gráfico. Isso sim, isso daí está correto. Y igual a zero, né? Eu tenho duas soluções. Eu tenho x igual a zero, né? Que é aquela solução trivial ali, seria o início, né? O y igual a zero, x igual a zero, ou qual a outra opção? Bom, eu vou simplificar um x ali, né? Matemática pura aqui. Eu tenho zero é igual a tangente de alfa menos g sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa vezes x, né? E aí eu quero saber o alcance. Esse x aqui seria o meu alcance, né? É o x ali. Eu gosto de trocar a variável quando a gente seta ali um y, né? Então tem que trocar mesmo, porque x é x, né? X é qualquer coisa. A gente tem que botar agora que é o alcance, esse camarada aqui. Então eu vou falar aqui, ó, que o alcance
o alcance vai ser igual a quem? Vamos tentar isolar essa galera aqui. Vai ser tangente de alfa, vou botar do jeito que a gente está achando aqui, né? Vezes 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, né? Sobre quem? Sobre G. Sobre G, né? Só que você sabe que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então a gente pode dar uma simplificada ali. Perceba que essa parada aqui a gente pode simplificar. Ó. O alcance vai ser igual a seno sobre cosseno, né? Eu vou cortar os cossenos ali. Eu vou ter V0 ao quadrado, V0 ao quadrado vezes 2 seno de alfa cosseno de alfa, né? Sobre G. E a gente ainda pode falar que o alcance vai ser igual a V0 ao quadrado vezes o seno de 2α sobre G. Né? Perceba aí que a gente consegue chegar até nessa formulinha bem interessante ali do alcance, né? O alcancezinho bem interessante a gente chegar nessa forma. E a gente ainda consegue maximizar aqui esse alcance, né? Porque você percebe que o alcance, dado que você tem V0 e G fixos, né? Você consegue variar o alfa. Consegue variar o alfa ali tranquilo, sossegado. Existe algum alfa que você consegue o alcance máximo? Bom, o alcance máximo, já que está em função do seno, é quando o seno vale 1. Né? O seno de 2α ali tem que ser 1. Se o seno de 2α vale 1, você tem que, como conclusão aqui, que o alcance máximo que você tem vai ser quando eu tenho V0 ao quadrado sobre G. Esse aqui vai ser o alcance máximo, afinal de contas, seno de 2α vai ser igual a 1, beleza? E quando que acontece? Seno de 2α igual a 1 significa que 2α é igual a 90 graus, né? Então você tem aqui que o seu α é igual a 45 graus, né? É o famoso π sobre 4. É 45 graus ali, acontece o seu alcance máximo, né? Interessantíssimo isso aí, beleza? Naquele alcance máximo ali. Bom, a gente consegue aqui encontrar a altura máxima, a gente conseguiu calcular, o alcance máximo a gente conseguiu calcular também. O que você pode mais conseguir calcular? Você pode perceber aqui o que acontece quando você... Não sei o tempo total necessário. Olha só, a gente percebeu aqui que o tempo de subida é esse camarada aqui, né? É V0 seno de alfa sobre G. Aí você não está convencido de que o tempo de descida é a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Vamos supor aqui que eu alcancei o alcance, né? V0, atingi o meu alcance de V0 ao quadrado seno de alfa sobre G. Em que tempo que eu consigo isso, né? Em que tempo que eu consigo isso? Você pode calcular nesse pedacinho de chão aqui que serve para a gente aqui, né, que resta, a gente pode tentar calcular esse tempo necessário. Perceba que você tem x de t igual a v0x vezes o tempo, né? E aí eu quero saber esse alcance. Quanto tempo que eu demorei para chegar até nesse alcance, né? Vai ser v0 ao quadrado seno de 2α sobre g. Então vai ser v0 ao quadrado seno de 2α, né? Eu vou colocar vezes 2 seno de alfa cosseno de alfa, né? Sobre G, esse alcance. Quando eu chego nesse alcance, vai ser meu tempo total, né? Vai ser meu tempo total. Então vai ser o meu V0x, que é o V0 vezes o cosseno de alfa, perfeito, vezes o tempo total. Vou chamar de tempo TT aqui, né? Tempo TT. Então, ó, V0 ao quadrado, soma esse quadrado com esse V0, eu somo com esse cosseno de alfa com esse cosseno de alfa. E olha só, galera, que coisa mais interessante. A gente tem que o tempo total vai ser igual a duas vezes V0 vezes o seno de alfa sobre G, certo? E agora você olha aqui o tempo total que eu levei para atingir o meu alcance, né? O meu alcance ali seria meu deslocamento em x. Perfeito, olha só, vê o meu tempo total aqui, 2V0 seno de alfa sobre G, e vê o meu tempo de subida. Meu tempo de subida é quanto? V0 seno de alfa sobre G, né? Perceba que o meu tempo total é 2 vezes o tempo de subida. O que resta? O tempo de descida vai ser justamente igual ao tempo de subida. Galera, é isso. Acho que a ideia básica do lançamento oblíquo é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Um forte abraço, bons estudos e tchau, tchau. Valeu!